Ele perdeu tudo, mas Deus restaurou o impossível. História de Jó. Já sentiu que perdeu tudo? Que a vida tirou de você até o último fio de esperança? Essa é a história de um homem que viu tudo desmoronar, mas mesmo na dor, escolheu confiar. Imagine acordar um dia e perceber que tudo o que você amava se foi. Sua casa, sua família, seus sonhos, tudo desmoronou como um castelo de areia diante de uma tempestade. Foi exatamente assim que Jó se sentiu. Um homem íntegro, temente a Deus, que fazia tudo certo, mas ainda assim sofreu perdas profundas. Seus bens foram levados, seus filhos morreram, sua saúde foi destruída, amigos o acusaram, sua esposa pediu que ele desistisse. E mesmo assim, Jó fez algo extraordinário. Ele escolheu confiar. Nu saí do ventre de minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Jó 1:21. Em meio ao caos, Jó levantou os olhos. Em vez de se afundar em autopiedade, ele se voltou para Deus. Esse tipo de fé é rara. É fácil confiar quando tudo vai bem, mas é no deserto da alma que descobrimos a essência da fé verdadeira. Quantas vezes nos sentimos assim, perplexos diante da dor, tentando entender os porquês da vida? A verdade é que o sofrimento não escolhe rostos. Ele chega, bate a porta, e quando entra parece tirar o ar. Mas há um segredo na dor. Ela pode nos aproximar de Deus como nada mais consegue. Em Romanos 8:28, somos lembrados de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas, não apenas as boas. Até a perda, a espera, a angústia. Tudo é moldado pelas mãos do Pai para forjar algo maior em nós. A história de Jó é prova viva disso. Deus não apenas restaurou sua vida, mas deu-lhe o dobro de tudo o que havia perdido. Jó 42:10. Esse é o poder da esperança em meio à tempestade. Quando tudo parece perdido, ainda há uma promessa que permanece. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Salmos 23:4. Deus nunca nos abandona. Mesmo em silêncio, Ele está trabalhando. Talvez você esteja hoje no seu próprio vale, tentando juntar os pedaços de uma vida que não faz mais sentido. Mas há uma boa notícia. Deus não precisa de estruturas perfeitas para reconstruir. Ele usa corações quebrados. Ele transforma cinzas em beleza, lágrimas em sementes de fé. Como está escrito em Isaías 61:3, Ele dá uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto e manto de louvor em vez de espírito angustiado. Você não está só. Assim como Jó, você pode escolher confiar. A sua história ainda não acabou. Deus está escrevendo os próximos capítulos, e eles serão de restauração, crescimento e redenção. Tudo o que Ele pede é que você não desista. Que mesmo em meio às lágrimas, você continue dizendo: eu sei que o meu Redentor vive. Jó 19:25. A vida pode tirar muitas coisas de nós, mas a fé ninguém pode tirar. E quando decidimos confiar mesmo na dor, descobrimos que o amor de Deus é o alicerce que permanece firme, mesmo quando tudo desmorona. Jó era um homem justo, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. Ele tinha tudo: família, riqueza, saúde, prestígio, mas de um dia para o outro, perdeu tudo. Seus filhos morreram, sua fortuna sumiu, seu corpo foi tomado por feridas e sua alma mergulhou em profunda tristeza. Mesmo assim, Jó declarou em meio à dor: o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Jó 1:21. É difícil imaginar alguém sofrendo tanto e ainda assim encontrando forças para adorar. Jó não apenas perdeu bens materiais. Ele perdeu filhos, perdeu saúde, perdeu a paz e, no entanto, não perdeu a fé. Em tempos em que tudo parece ruir, sua história se levanta como um farol para quem está afundando nas ondas do desespero.
Muitas vezes, somos ensinados a medir a bênção de Deus por aquilo que temos. Se tudo está indo bem, achamos que Deus está presente. Mas quando as tempestades chegam, quando a doença aparece, quando o luto bate, quando a escassez domina, começamos a nos perguntar: onde está Deus? A resposta, embora silenciosa, é profunda. Ele está ali, no meio da dor, no vale da sombra, na lágrima que cai em silêncio à noite. Jó não entendia o porquê de tanto sofrimento, mas ele sabia quem era o seu Deus, e isso fez toda a diferença. Ele disse: ainda que ele me mate, nele esperarei. Jó 13:15. Essa é a fé que transcende as circunstâncias. Uma fé que não depende de bênçãos visíveis, mas de uma confiança inabalável em um Deus soberano e amoroso. Talvez você também esteja passando por um tempo de perdas. Talvez se sinta como Jó, cercado por perguntas, ferido pelas circunstâncias, tentando manter-se de pé. A boa notícia é que Deus não se esqueceu de você. Ele vê a sua dor. Ele recolhe cada lágrima. E assim como fez com Jó, ele está escrevendo uma história de restauração. Depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. Jó 42:10. Deus não apenas restituiu, ele fez além, porque o propósito dele na dor não é apenas nos provar, mas nos transformar. Ele usa as feridas para gerar sabedoria, usa os desertos para nos ensinar a depender e usa os silêncios para revelar sua voz. E se hoje tudo o que você consegue fazer é chorar, então chore na presença dele. Jó fez isso. Ele lamentou, questionou, gritou com sua alma, e Deus não o repreendeu por isso. Ao contrário, Deus se revelou a ele de forma ainda mais profunda. Como está escrito: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Jó 42:5. A dor de Jó não foi em vão, e a sua também não será. Ainda que tudo pareça perdido, Deus está preparando um novo começo. O mesmo Deus que restaurou Jó é o Deus que cuida de você. E Ele não falha. Quando tudo nos falta, Ele é suficiente. Não desista, não se cale, não se esconda. Continue adorando, mesmo entre os escombros. Porque no tempo certo, você verá que Deus nunca saiu do controle. E que tudo coopera para um bem eterno, mesmo aquilo que hoje parece apenas dor. Sim, ele chorou, sim, ele questionou, mas nunca abandonou sua fé. Mesmo quando todos disseram para ele: amaldiçoa teu Deus e morre, ele permaneceu firme. Porque Jó sabia, o silêncio de Deus também é resposta. Quantas vezes nos sentimos como Jó? Choramos no escuro, perguntamos ao céu, imploramos por respostas. E tudo o que recebemos é silêncio. Esse silêncio muitas vezes ecoa mais alto que qualquer grito. É um silêncio que aperta o peito, que faz a alma duvidar. Mas para quem conhece a fidelidade de Deus, até o silêncio se torna uma linguagem sagrada. Jó estava sozinho. Amigos o julgaram, sua esposa não o compreendia, sua saúde definhava. Mas em meio ao abandono humano, ele escolheu confiar na presença divina. Não porque via algo, mas porque cria. Sua fé não dependia de milagres, mas de relacionamento. Ele sabia que Deus não precisa falar para estar presente. Como está escrito, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. 2 Coríntios 5:7. É fácil crer quando as orações são respondidas de imediato. Mas a fé verdadeira nasce quando tudo em nós clama por desistência. E mesmo assim, escolhemos continuar. Jó não era forte porque não sentia dor, mas porque escolheu permanecer mesmo sentindo tudo. E essa escolha, feita em lágrimas, é um dos maiores atos de adoração que alguém pode oferecer. A jornada de Jó nos ensina que o silêncio de Deus não é ausência, mas processo. Há coisas que Deus está construindo em nós que só podem ser formadas na quietude. Como o ouro é refinado no fogo, a fé é refinada no silêncio. E como diz a palavra: mas ele sabe o caminho por onde ando,
Se me puser à prova, sairei como o ouro. Jó 23:10. O que muitos viam como castigo, Jó viu como um convite à confiança. Ele podia não entender os caminhos de Deus, mas entendia o coração de Deus. E isso era suficiente para permanecer. Em um dos momentos mais marcantes de sua dor, ele declarou: "Eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra." Jó 19:25. Essa é a esperança que sustenta os que sofrem. Saber que o Redentor está vivo. Saber que, mesmo sem respostas, há um propósito. Saber que, mesmo na dor, há redenção. Porque Deus não desperdiça sofrimento. Ele transforma cinzas em testemunhos, lágrima em ministério, dor em profundidade espiritual. E assim como aconteceu com Jó, a sua dor também tem um final escrito pelas mãos do próprio Deus. O Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. Jó 42:10. Não apenas restaurou, mas multiplicou. Porque quando passamos pelo vale com fé, saímos do outro lado com algo que o mundo não pode tirar. Uma fé provada, profunda e viva. Se hoje tudo que você ouve é o silêncio, permaneça. Se as vozes ao redor mandam desistir, confie. Deus está contigo. Mesmo que não fale agora, Ele está escrevendo um capítulo de vitória, de superação e de renovo. Jó não desistiu. E você também não vai, porque o silêncio de Deus não é o fim da história. É apenas o intervalo antes da glória. Depois de tudo, Deus falou com Jó. E quando Deus fala, a tempestade cessa. Jó não apenas foi restaurado, mas recebeu o dobro de tudo o que havia perdido. E o Senhor restaurou a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos. E o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra. Jó 42:10. Depois de dias de dor, silêncio e solidão, Deus falou. E a voz de Deus não veio com acusações, mas com revelações. Deus não respondeu diretamente às perguntas de Jó, mas mostrou a grandeza de seu poder, o cuidado com cada detalhe da criação. E, acima de tudo, a soberania de quem nunca perde o controle. Quando Deus fala, o caos se aquieta, o coração se alinha e a alma encontra descanso. Jó ouviu a voz de Deus e foi profundamente transformado. Ele disse: "Antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem." Jó 42:5. Essa é a essência da verdadeira fé. Não uma fé baseada apenas no que ouvimos ou aprendemos, mas uma fé construída na experiência viva e íntima com Deus, forjada no fogo da dor, lapidada no silêncio e selada pela revelação. A restauração de Jó não foi apenas material, foi espiritual, emocional e relacional. Ele orou por seus amigos, aqueles que o julgaram, que o condenaram injustamente. E ao liberar perdão, Deus liberou restituição. Isso nos ensina uma verdade profunda. A cura começa no coração. Quando abrimos mão da mágoa, do orgulho e da dor, abrimos espaço para que Deus restaure todas as áreas da nossa vida. Deus deu a Jó o dobro, mas mais do que bens, Deus lhe deu um novo olhar sobre a vida. A prova não o destruiu, o aperfeiçoou. Porque aquele que passa pela tempestade com fé sai do outro lado mais forte, mais sensível à voz de Deus e mais capaz de compreender os mistérios da jornada espiritual. Como diz Isaías 43:2. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. A história de Jó é um lembrete poderoso de que Deus não apenas permite a dor, Ele redime a dor. Nada foi em vão. Cada lágrima, cada noite sem dormir, cada silêncio foi uma preparação para um novo tempo. E esse novo tempo veio com abundância, cura e honra. Quantos hoje se sentem como Jó antes da restauração, cansados, esgotados, sem entender o motivo de tanto sofrimento?
A boa notícia é que a mesma voz que falou com Jó está prestes a falar com você. E quando Deus fala, correntes são quebradas, feridas são curadas, e aquilo que estava perdido começa a ser restaurado. O tempo da restituição chega quando o coração aprende a descansar, quando mesmo sem ver, escolhemos confiar. Quando mesmo feridos, decidimos orar por aqueles que nos feriram. Esse é o caminho da fé que agrada a Deus. Talvez você tenha perdido muito. Talvez ainda esteja no meio da prova. Mas creia, Deus está preparando algo maior. O final da sua história não será marcado pela dor, mas pelo recomeço. Porque o Deus que restaurou Jó é o mesmo ontem, hoje e sempre. E Ele é especialista em fazer do pó um novo começo. Não importa o quanto você perdeu, com Deus sempre há esperança de recuperação. E quando Ele fala, a sua história muda para sempre. Talvez hoje você esteja no capítulo mais doloroso da sua história. Mas escuta, se você não desistir, Deus também não. Ele está escrevendo algo maior. Ele ainda vai te surpreender, porque quando tudo desmorona, é aí que Deus começa a reconstrução. É difícil acreditar nisso quando estamos no meio da dor, quando as orações parecem não passar do teto, quando o coração está em pedaços e tudo o que resta são lágrimas silenciosas. Mas é nesse exato ponto, quando não temos mais forças, que Deus começa a agir. Porque Ele não precisa de estruturas intactas para fazer um milagre. Ele é especialista em recomeços. Ele transforma ruínas em moradas de paz e vales escuros em caminhos de luz. A Bíblia está cheia de histórias onde a dor antecede a glória. José foi traído pelos irmãos, jogado em uma cova, vendido como escravo, injustamente preso, mas no final, tornou-se governador do Egito e salvou sua família. Davi passou anos fugindo, escondendo-se em cavernas mesmo após ter sido ungido rei. Mas no tempo certo, Deus o exaltou. E com Jó não foi diferente. Ele perdeu tudo, mas perseverou. E no fim, Deus restaurou o dobro de tudo o que havia perdido. Jó 42:10. Os que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Salmos 126:5. É isso que a palavra promete. A dor pode durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. Salmos 30:5. E esse amanhecer sempre chega para quem escolhe permanecer, mesmo quando não entende o motivo da escuridão. Talvez você esteja vivendo um momento em que tudo parece fora do lugar. Os sonhos parecem distantes, as promessas esquecidas. Mas o autor da sua história ainda está no controle, e ele nunca deixa um capítulo terminar em derrota quando a fé continua viva. Deus não se impressiona com as circunstâncias. Ele vê o coração que, mesmo abatido, ainda crê. E é esse coração que Ele honra. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Jeremias 29:11. Mesmo que tudo hoje pareça contrário, há um plano em andamento. E o final será muito melhor do que o começo. A reconstrução de Deus não é apenas externa. Ele cura de dentro para fora. Ele começa no coração, renovando a esperança, restaurando a identidade, reacendendo a fé. E quando tudo parecer pronto, Ele mostrará ao mundo o que só Ele poderia fazer. Porque ao contrário do que muitos pensam, a dor não é o fim. Ela é o terreno fértil para um novo começo com Deus. Não desista agora. Continue orando mesmo sem palavras. Continue crendo mesmo sem sinais. Continue caminhando mesmo com passos trêmulos. Deus vê, Deus ouve, e no tempo certo, Ele agirá. O capítulo de hoje pode ser de lágrimas, mas o de amanhã será de alegria. Porque quem escreve sua história não falha. Ele é fiel. Ele é justo, e Ele está preparando algo que vai além do que você pediu ou imaginou. Confie, a reconstrução já começou, mesmo que você ainda não veja. Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus
e que se desviava do mal. Essa descrição, presente logo no início do livro de Jó, revela não apenas sua reputação entre os homens, mas principalmente o seu caráter diante de Deus. Ele era próspero, cercado de filhos, terras, rebanhos e respeito. Aos olhos humanos, a imagem da bênção, um exemplo vivo de fidelidade recompensada. Mas a grande lição da história de Jó é justamente essa: nem mesmo os mais fiéis estão imunes ao sofrimento. A fidelidade a Deus não nos isenta da dor, mas nos sustenta em meio a ela. Em uma cena celestial, Deus permite que Satanás toque em tudo o que Jó possui, com uma única limitação: sua vida não poderia ser tirada. Em um curto espaço de tempo, Jó perde tudo. Seus filhos morrem de forma trágica, seus bens desaparecem, sua saúde é destruída, feridas dolorosas cobrem seu corpo da cabeça aos pés, e ele, agora irreconhecível, senta-se no pó, raspando as feridas com cacos de cerâmica. A dor era profunda, a perda inimaginável, e o silêncio de Deus angustiante. Sua esposa, tomada pelo desespero, grita: amaldiçoa o teu Deus e morre. Jó 2:9. Mas Jó, mesmo despido de tudo que o mundo valoriza, responde com uma fé inabalável: receberemos de Deus o bem e não receberíamos também o mal? De Jó 2:10. Essa resposta é o reflexo de uma alma que não adora a Deus por aquilo que Ele dá, mas por quem Ele é. Quantas vezes nos encontramos nessa mesma posição, fiéis, orando, obedecendo, e ainda assim sendo atingidos por perdas, doenças, injustiças. A história de Jó nos lembra que Deus não está ausente no sofrimento. Ele está presente, ainda que em silêncio. E o silêncio de Deus não significa abandono, significa processo. Bem-aventurado o homem a quem Deus corrige. Não desprezes, pois, a disciplina do Todo-Poderoso. Jó 5:17. Deus não prova para destruir. Ele prova para revelar. Jó não sabia, mas havia algo maior sendo construído no invisível. Um testemunho que atravessaria gerações. Mesmo questionando, mesmo chorando, Jó não desistiu de Deus. Ele sabia que sua fidelidade não era moeda de troca, era entrega. E mesmo sem explicações, ele permaneceu. Essa é a essência da verdadeira fé: confiar sem ver, esperar sem respostas, permanecer quando tudo diz para fugir. E o resultado foi a revelação. Jó não só foi restaurado em bens, mas em entendimento. Ele declara: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Jó 42:5. A dor o levou a uma intimidade com Deus que a prosperidade nunca havia proporcionado. Ao final, o Senhor restaurou tudo o que Jó havia perdido e lhe deu em dobro. Jó 42:10. Mas o verdadeiro milagre não foi a restituição externa, foi a transformação interna. Jó saiu da tempestade com uma fé mais firme, uma visão mais clara e um coração mais curado. Talvez hoje você esteja vivendo o capítulo mais sombrio da sua história. Mas lembre-se, até os fiéis são provados. E assim como Deus sustentou Jó, Ele está te sustentando agora. Não é o fim, é o processo que antecede a glória, é o deserto antes da terra prometida. Permaneça, confie, porque o mesmo Deus que permitiu o teste já escreveu o final. E Ele é cheio de esperança, restauração e vida. Em sua agonia, Jó amaldiçoa o dia em que nasceu, chora, clama, questiona. Seus lamentos não são de quem perdeu a fé, mas de quem tem um coração sincero diante de Deus. Jó não finge ser forte. Ele se despe da aparência, se curva em dor e se permite sentir. Seus amigos, que inicialmente vieram para confortá-lo, tornam-se acusadores. Dizem que tamanha tragédia só pode ser consequência de um pecado oculto. Mas Jó sabe, seu coração está limpo. Mesmo assim, ele não entende. Sua alma se debate em busca de sentido. E em um dos momentos mais comoventes do livro, Jó clama: por que me deste a vida se era para me abandonar?
paráfrase de Jó 3. Quantas vezes em meio à dor também nos sentimos assim? Incompreendidos pelos que nos cercam, julgados por quem não conhece nossa história e aparentemente ignorados por Deus. Mas Jó, mesmo no limite, não rompe com sua fé. Ele permanece, ainda que ferido, ainda que sem respostas, ainda que tudo dentro dele grite por desistência. É aí que se revela uma das maiores verdades espirituais. O silêncio de Deus também fala. Ele pesa, ele dói, mas é no silêncio que as raízes da fé se aprofundam. Quando o céu parece fechado e as orações ecoam sem retorno, Deus está trabalhando, em silêncio, mas não ausente. A fé de Jó é lapidada como ouro na fornalha. Cef 1 Pedro 1,7. Sua alma é moldada no fogo da provação. Ele aprende que fé não é moeda de troca. Que confiar em Deus não depende de bênçãos visíveis, mas de um relacionamento construído mesmo quando tudo desaba. Ainda que ele me mate, nele esperarei. Jó 13,15. Essa declaração, feita por Jó em meio à sua crise, resume o que é fé verdadeira. Crer mesmo sem entender, amar mesmo sem receber, permanecer mesmo quando tudo parece perdido. E aqui está o segredo do livro de Jó. A fé que resiste ao silêncio é a fé que transforma o coração. Não se trata apenas de sobrevivência emocional, mas de crescimento espiritual. Jó não sai do deserto do mesmo jeito que entrou. Ele entra como alguém que conhecia a Deus de ouvir falar, mas sai como alguém que viu a Deus com os próprios olhos. Jó 42:5. Deus não explicou tudo. Ele não apresentou um porquê detalhado para cada sofrimento, mas ele se revelou. E quando Deus se revela, as perguntas perdem a força, porque a presença dele é mais poderosa do que qualquer explicação. Essa história nos ensina que nem sempre Deus tira a dor de imediato, mas ele sempre caminha conosco por ela. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Salmos 46:1. Ele não abandona, ele sustenta, e quando parece que está em silêncio, ele está forjando em nós uma fé que não pode ser quebrada. Talvez você esteja nesse lugar agora, um lugar de lamento, de solidão, de silêncio, e talvez, como Jó, você esteja dizendo: por que estou aqui, Deus? Saiba que esse silêncio não é o fim, é o início de algo profundo, de um recomeço, de uma transformação, de uma revelação. A fé que sobrevive ao silêncio é a fé que vê o invisível, é a fé que permanece quando as vozes ao redor mandam desistir. E é essa fé que Deus honra. Jó nos ensinou que mesmo quando tudo se vai, o que nos sustenta é a certeza de que Deus ainda está escrevendo a nossa história, mesmo quando não ouvimos sua voz. Quando Deus finalmente fala, ele não traz justificativas, não explica os porquês do sofrimento. Em vez disso, responde com perguntas que elevam o olhar de Jó para algo muito maior. Sua soberania, seu poder, sua sabedoria insondável. Deus pergunta: onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Jó 38:4. Não há julgamento, não há acusação. Há apenas uma revelação, a de que Deus é Deus, e nós, pó e cinza, nem sempre entenderemos os caminhos dele, mas podemos confiar. Naquela conversa divina, Jó não encontra todas as respostas que buscava, mas encontra algo infinitamente maior: a presença de Deus. E isso basta. Seu coração, antes aflito, encontra descanso. Seu espírito, antes ferido, é restaurado. E então ele declara com humildade e reverência: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Jó 42:5. Essa é a verdadeira virada da história. Não quando Jó recupera tudo o que perdeu, mas quando ele tem um encontro real e transformador com Deus. O milagre começa por dentro. Antes que os bens, a saúde e a família sejam restaurados, o coração de Jó é curado. Porque a cura mais profunda não é no corpo, é na alma.
Essa é uma das maiores verdades espirituais da história de Jó. Muitas vezes, buscamos de Deus soluções, mas Ele nos oferece revelações. Pedimos portas abertas e Ele nos dá olhos espirituais para ver além das circunstâncias. Esperamos uma saída e Ele nos ensina a permanecer. A maior bênção não é o que Deus nos dá, é quem Ele se torna para nós no processo. Depois desse momento de rendição e reconhecimento, Deus age, não com pressa, mas com perfeição. E o Senhor restaurou a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos. E o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra. Jó 42:10. Sim, Jó teve novos filhos, riquezas dobradas, vida longa, dias ainda mais abençoados que os primeiros. Mas agora ele sabia. Nada disso era o essencial. A maior dádiva era a intimidade que ele havia conquistado com o Altíssimo. A fé de Jó saiu amadurecida, sua alma fortalecida, sua vida marcada por algo eterno, porque a dor não foi o fim, foi o caminho para algo muito maior. E essa é uma verdade que ecoa até hoje para todos que atravessam desertos. Deus não desperdiça sofrimento. Talvez você esteja vivendo um tempo em que tudo parece sem sentido. Perguntas sem respostas, noites silenciosas, lágrimas escondidas. Talvez, como Jó, você esteja esperando que Deus fale, e Ele vai falar. Talvez não da forma que você espera, mas da forma que você precisa. E quando Ele falar, o seu coração vai entender. Não é sobre respostas, é sobre presença. A história de Jó nos ensina que para aqueles que permanecem fiéis, a dor nunca é o ponto final. É vírgula, é pausa, é preparação para um novo capítulo. Deus não apenas restaurou o que Jó perdeu, Ele transformou quem Jó era. Que você também possa declarar um dia: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora eu te vejo. Talvez hoje você esteja vivendo sua própria versão do deserto de Jó. Talvez tenha perdido algo ou alguém que amava. Talvez seus sonhos estejam em pedaços. Talvez você tenha dobrado os joelhos noite após noite, esperando por uma resposta. E o que encontrou foi silêncio. Talvez seu coração esteja cansado e você tenha se perguntado, com lágrimas nos olhos: Deus, onde o Senhor está? Por que o Senhor permitiu isso? Por que parece tão distante agora que mais preciso de ti? Essas perguntas são humanas e Deus não se ofende com elas. Ele conhece suas dores mais íntimas, seus pensamentos mais escondidos. Ele viu suas lágrimas, até aquelas que ninguém viu cair. E mesmo quando parece calado, saiba, Deus nunca deixou você. O silêncio de Deus não é indiferença, é preparo. É como o intervalo entre o plantio e a colheita. É no silêncio que as raízes se aprofundam, que a alma é moldada e a fé é purificada. Eis que te acrisolei, mas não como a prata. Provei-te na fornalha da aflição. Isaías 48:10. A história de Jó nos ensina que a dor pode ser o cenário onde Deus escreve seus maiores milagres. Jó perdeu tudo: filhos, bens, saúde, paz, e mesmo assim permaneceu firme. Ele não entendeu o porquê. Ele chorou, ele lamentou, ele questionou, mas ele não abandonou sua fé. Porque Jó sabia que o sofrimento não tem a palavra final. Ele sabia que mesmo no silêncio, Deus estava presente. Ainda que ele me mate, nele esperarei. Jó 13:15. Essa confiança é o que sustenta a alma nos dias em que tudo parece perdido. E é essa confiança que Deus honra. A mesma voz que criou os céus e a terra é a voz que, no tempo certo, trará a resposta que o seu coração tanto anseia. Não uma explicação racional, mas uma restauração completa da alma, dos sonhos, da esperança. Deus é especialista em recomeços. Ele transforma cinzas em beleza. Isaías 61:3. Ele reconstrói onde só havia ruínas. Ele ressuscita o que parecia morto. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Jeremias 29:11.
A sua história não termina no deserto. O Deus que restaurou Jó é o mesmo que está cuidando de você agora. Mesmo que você não sinta, Ele está agindo. Mesmo que não veja, Ele está trabalhando. E quando o céu finalmente se abrir, você vai entender. Não era abandono, era lapidação. Não era silêncio, era preparação. Não era o fim, era o começo de algo novo. A jornada de Jó não termina na dor, mas na glória. E a sua também pode terminar assim. Não porque tudo voltará a ser como antes, mas porque você não será mais o mesmo. Você será mais forte, mais profundo, mais íntimo de Deus. Então, permaneça. Mesmo sem entender, confie. Mesmo sem respostas, espere. Porque o mesmo Deus que permitiu a tempestade é o Deus que tem poder para acalmar os ventos e restaurar tudo em dobro. Quando tudo desmorona, é aí que Deus começa a reconstrução. Se essa mensagem falou com você, se de alguma forma o Espírito Santo tocou seu coração enquanto você lia, escreva nos comentários uma frase de fé que te sustenta nos dias difíceis. Pode ser um versículo, uma palavra de esperança ou algo que o Senhor já te ensinou no deserto. Sua fé pode ser a resposta que alguém precisa hoje. E me conta, você está passando por um tempo de silêncio de Deus? Já viveu um momento como o de Jó, onde tudo parecia perdido, mas a fé te manteve de pé? Compartilha aqui nos comentários. Esse espaço é uma comunidade de fé e aqui a sua história importa. Se você crê que Deus ainda é especialista em recomeços, que Ele pode transformar dor em testemunho, comenta agora. Eu creio na restauração de Deus. Vamos encher este lugar com declarações de fé, para que o inimigo saiba que, mesmo feridos, nós permanecemos de pé e com os olhos no céu. E se esta palavra tocou seu coração, deixe seu like. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje e se inscreva no canal ou siga a página. Cada apoio seu nos ajuda a continuar espalhando a palavra. Vamos juntos fazer com que a esperança de Deus alcance vidas.